Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Entra no ar o TV Com Debate dessa sexta-feira, 5 de fevereiro. Estamos entrando no feriado de carnaval. Muito bem. Feriado de carnaval. Hoje, eu quero apresentar já o meu convidado de hoje. Hoje teremos um programa especial com Hélio Alite. Boa noite, Hélio. Obrigado pela presença. Muito boa noite, Gusto. Muito boa noite a todos da TV Com. Você, a sua presença aqui me deixou um pouco desconcertado. Hoje nós vamos falar sobre a segurança do maior porto da América Latina, ou sobre a falta de segurança no maior porto da América Latina. Vamos falar do porto hoje num programa mais do que especial. Hoje, dia 5 de fevereiro, faz um mês que aconteceu o vazamento químico no terminal da Local Frio em Guarujá, que faz parte do Porto de Santos. Depois do vazamento, muita coisa se falou, mas até agora a gente não tem com exatidão o que realmente aconteceu. Na esteira desse último acidente, nós tivemos o acidente da Ultracargo, na Alemão, em Santos, tivemos outros antes desse, e parece que as autoridades, Hélio, pouco aprenderam ou nada aprenderam com as lições que esses acidentes deixaram. A gente vive numa cidade do lado de um porto que é uma caixa preta, é um barril de pólvora. A gente não sabe o que tem dentro desse porto e o que pode acontecer. Na realidade, Guto, isso é histórico, né? Quando eu era bem menino, né? Eu ouvia do meu avô que o dia que a Ilha do Barnabé explodisse, né? Que lá era o grande barril de pólvora, como a Alemoa é também, não sobraria ninguém, né? Realmente foi um exagero, graças a Deus. Nunca aconteceu nada de muito relevante, tanto na Ilha do Barnabé, mas aconteceu sim na Alemoa. Porém, de certa forma, nós estamos pagando o preço do progresso. Na realidade, a evolução da movimentação de cargas no Porto de Santos, esse crescimento, né? E hoje os políticos falam, e vamos a 200 milhões de toneladas daqui a alguns anos, dobramos a quantidade de cargas em 12 anos, duplicamos a movimentação de cargas. Há 10 anos atrás, movimentávamos menos de 60 milhões de toneladas, e hoje já ultrapassamos os 110 milhões, então estamos perto de 120 milhões de toneladas de movimentação ano. E tudo isso aí vem acompanhado de movimentação de modais, de caminhões, de trens, de vários tipos de mercadorias. É a pauta de exportações e importação do Brasil que se diversifica. São novos produtos químicos, são novos produtos perigosos que, evidentemente, sempre tiveram um tratamento como tal, porém agora nós temos isso aí multiplicado, né? Houve um crescimento matemático e geométrico de todas essas cargas perigosas que, infelizmente, por falta de planejamento, quer da autoridade portuária, do planejamento do governo central, quer das municipalidades, a gente até hoje não sabe explicar quem que estrangulou quem. O porto cresceu estrangulando a cidade ou a cidade estrangulou o porto. A verdade é que hoje, nós, toda vez que acontece alguma coisa naquela faixa de cais, seja na margem esquerda ou na margem direita, ela vai repercutir sim, como nós vimos agora no incidente na Local Frio. Coloco aí nesse rol de acidentes a Vila Socó, que foi o maior acidente da história, morreram muitas pessoas num vazamento, primeiro que deixaram fazer casa em cima de oleoduto e gasoduto. E aí houve um vazamento e o resto a história conta. Mas não é importante, porque a gente teve o advento do ISPS Code depois do 11 de setembro de 2001. De lá para cá, na tua avaliação, Santos consegue fazer a lição de casa, ou seja, tem segurança como o código determina, como existe em outros portos do mundo? Não, o argumento das autoridades é que nós não estamos numa área de risco, ou seja, não há ainda não existem motivos. Acho que os terroristas estão todos aqui. Porque o pessoal alega terrorismo interno. O terrorismo interno, né? A gente tem os nossos PCCs e outras cositas mais. E é contra o povo, né? E é contra o povo. Então, a gente não tem aqueles fenômenos que nós, infelizmente, verificamos, como aconteceu agora recentemente em Paris, como aconteceu em todos os atentados terroristas e o grande ícone dos atentados terroristas, que foi o 11 de setembro de 2001. Então, Santos, de certa forma, o Brasil,
até por uma coisa bem positiva, um país neutro, que nunca se envolveu nessas questões como os próprios Estados Unidos da América do Norte têm com o Estado Islâmico, aquelas coisas todas, a gente está um pouquinho à margem de tudo isso aí. Isso talvez tenha servido de desculpa para que nós não aperfeiçoássemos os métodos de vigilância, inclusive com reflexos na segurança das cargas. Agora, falando do poder público, nesses acidentes a gente sentiu um pouco de demora e hesitação por parte dos gestores municipais, por parte do governo do Estado, representado pela Defesa Civil, em ação. Eu lembro também do acidente do avião do candidato, então senador do PSB, o Eduardo Campos. Já não seria mais do que necessário, Hélio, na nossa região, que tem um polo petroquímico importante, tem um porto importante, tem um conglomerado de cidades muito próximas, tem São Paulo, não era mais do que necessário já ter um gabinete de crise formado para se discutir essas questões e aí também informar a população como agir, como proceder, se for necessário, uma rota de evacuação, como fazer? Você não acha que falta isso? Exatamente. Há uma linha do tempo muito recente de acidentes. Vamos lá. Primeiro foi o grande incêndio no terminal açucareiro da Copersucar. E depois, logo depois, alguns meses depois, houve o mesmo tipo de acidente no terminal açucareiro do grupo da Rumo Logística. Entre um e outro, houve um incidente em São Francisco do Sul, em que nós poderíamos ter aprendido alguma coisa para resolver o que aconteceu na Rumo. O que aconteceu na Copersucar? Houve uma contaminação do estuário, também alguma coisa que apavorou a cidade e houve um dano muito grande ao meio ambiente. E aí aconteceu em São Francisco do Sul, em que lá a atuação foi melhor e não houve grandes estragos, não acabou contaminando o mar. E nós não aprendemos aquela lição. Quando aconteceu o grande incêndio na Rumo Logística, a gente voltou a prejudicar o meio ambiente e agora, na Ultracargo, foi a gota d'água. A gente causou um grande dano, foi causado um grande dano ao meio ambiente estuarino. A impressão que eu tenho com o incêndio na Copersucar, o incêndio na Rumo, antes disso nós tivemos um evento, um pequeno incêndio, um incêndio de médias proporções na margem esquerda no terminal de grãos. Tivemos aí uma sequência, né, até chegarmos à Ultracargo e logo em seguida, a Ultracargo foi em 2 de abril do ano passado, e nós tivemos agora o incidente na Local Frio. A impressão que eu tenho é que nós não evoluímos com relação à metodologia para ação de emergência, para o plano de emergência, o plano de ação mútuo. Ele parece ser alguma coisa standard que está lá, e sempre que acontece a coisa, as coisas não acontecem com a perfeição que se precisa. Nós estamos há 1 ano sem saber o que é que aconteceu na Ultracargo. Quais os danos reais do vazamento de combustível causou? O que verdadeiramente aconteceu. Aliás, o próprio acidente, já que você citou, o próprio acidente aéreo do Eduardo Campos ainda é uma incógnita. Uma hora a investigação oficial jogou a culpa no piloto. Que morreu. Não tem como se defender. Não tem como se defender. Porém, existem várias coisas, né, que estão no ar aí em termos de dúvidas. Mas vamos voltar à questão portuária. Eu acredito que nós não evoluímos desde... Eu não vou nem no grande acidente da Vila Socó, que, lembrando que era uma conexão com o terminal da Alamoa até a refinaria, né, para exportação de gasolina e também para transferência do terminal em direção à refinaria. Mas, de qualquer maneira, eu não vou nem citar esse caso da década de 80, porque a linha do tempo é muito recente, mostra que nós crescemos muito, mostra que nós estamos sentindo o impacto da elevada movimentação de cargas, e onde se detona, onde se constata a falta de manutenção de equipamentos, alguma dificuldade dos bombeiros em ter acesso às informações que os bombeiros Quem que tinha que estar ligado no Porto Sem Papel também é o Corpo de Bombeiros, porque eles quase iam cometendo o mesmo erro, pessoal, que aconteceu naquele porto chinês de Tianjin, onde 150 pessoas morreram. Parte deles foram bombeiros que chegaram em direção às pilhas de contêineres que estavam se incendiando, e não tinham ideia do que tinha lá dentro.
Isso mais ou menos aconteceu aqui na Local Frio. A nossa sorte foi que a experiência desses homens do Corpo de Bombeiros, diante daquela chuva que caía, foi perceber que aquele produto estava reagindo com água e aí... O problema era a água naquele momento. O problema era a água, então... A gente tem imagens aí exatamente. do acidente. Naquele instante, eles tiveram, assim, a competência de perceber de que ali era uma coisa diferente. De qualquer maneira, a primeira informação que foi divulgada é de que era amônia. Em algumas horas também, demorou pouco, que se diga de passagem, a Defesa Civil do Guarujá foi rápida, avisou a população ali limítrofe de que era necessária uma evacuação de algumas ruas. Isso aí é bom, foi bom acontecer, né? Porque até então ninguém sabia exatamente o que estava... As imagens... São fortes. Imagens a fortes. Intensidade da fumaça, não, aí as imagens da Vicente Carvalho nas proximidades, quer dizer, essas pessoas aí estão respirando um material extremamente tóxico, agressivo. Sim. Pro organismo, né? Quando você falou na população, não seria mais fácil, mais rápido, você saber o que fazer no momento desse? Por isso que eu falei do plano, da participação dos líderes comunitários, das lideranças de bairro, para se saber o que fazer? Sim, a gente vai ter que aperfeiçoar, isso vale para toda a municipalidade, para todos os munícipes, tanto esse evento quanto os demais da Ultracargo atingiram o Cubatão, atingiram o São Vicente, ninguém ficou absolutamente isento do que aconteceu. Então, nós precisamos ter uma outra metodologia para esse tipo de situação e precisamos ter um plano de ação atualizado. Me parece que é maravilhoso a participação de tantas empresas conjuntamente numa atividade para apagar um incêndio, como ocorreu na Ultracargo, e aí destacando-se o papel da Petrobras, que era a única empresa que tinha os produtos químicos naquele instante para que fossem utilizados nos tanques, né? E foi um trabalho mútuo. A gente viu ali profissionais com uniforme de várias empresas, a Defesa Civil, nós vimos o gabinete do prefeito, a gente viu a Polícia Militar, veio a Defesa Civil de São Paulo, inclusive nesse evento da Local Frio, mas me parece ainda que a gente não aprendeu, e a gente está ainda meio assim como o cachorro que cai do caminhão de mudança, né? E agora o que a gente tem que fazer caso aconteça o próximo, ou então, como eu ouvi outro dia, mas se Deus quiser, não vai acontecer um próximo, né? A gente não pode contar... a linha do tempo, Guto, ela começa em 2013, só vamos falar de 2013 até 2015. Nesses 2 anos, nós tivemos vários exemplos que acendem a luz amarela daquilo que a gente tem que corrigir, daquilo que a gente tem que aperfeiçoar e daquilo que a gente tem que simular mais para que, caso aconteça um evento parecido, ainda que seja em menor escala, a gente tem uma ação melhor do que aquilo que a gente vem apresentado. Eu tenho alguma experiência, você conhece bem, com aquilo que acontece nos portos do norte europeu especialmente. Eu tenho uma predileção em aprender o jeito deles trabalharem. Não é? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que eles trabalham melhor que a gente. Não tenho vergonha nenhuma. Não tem mérito nenhum. Nenhum. Quando nós nascemos como nação, eles já faziam comércio internacional, já tinham navios, já tinham portos. E da mesma maneira como eles vieram aqui, aprender como se jogar bola, como se jogar vôlei, não é? Aliás, eles aprenderam tanto melhor que a gente como jogar bola, que agora a gente está rezando para perder de pouco para a Alemanha. Não é? Hoje, eu era da época em que meu pai falava que os alemães tinham cintura dura e que era, não, é fichinha, vamos pegar os alemães, fichinha, aqueles caras são cintura dura. Agora, hoje, nós chegamos a um ponto, pelo menos no futebol, em que a gente torce para não cair na chave da Alemanha, creio eu. Em relação aos portos do norte da Europa, em particular a Holanda, você esqueceu de citar Maurício de Nassau no Recife. Exatamente. Que praticamente deu uma aula de urbanização e foi o chefe de governo que trouxe, que fez o primeiro registro da fauna e da flora brasileiros lá no Nordeste. Exatamente. Graças a Deus ficaram alguns resquícios da colonização holandesa, francesa, de tantos outros povos que vieram para cá, e a gente tinha que aprender um pouquinho daquela experiência que eles trouxeram, né? Eu estava falando para ti que lá no norte da Europa a gente vê muita simulação, constantes simulações lá na Oxa de Antuérpia, numa área que tem para treinamento de portuários. Isso é constantemente treinado, todos os atores desse cenário de operações fazem parte dessas simulações. Nós temos um aparato lá de combate a incêndio em mar e em terra que eu não vejo aqui no Porto de Santos. Guto, vou te dizer uma coisa que é inadmissível
Santos não ter. Nós não temos uma guarda costeira. Nós não temos uma guarda costeira. A gloriosa Marinha do Brasil, ela tem uma limitação para andar atrás de documentação e condições de barcos, divide um pouco com a Polícia Federal, motonáuticas, com a alfândega. Exatamente. Mas nós não temos uma guarda costeira. Um corpo específico para fiscalizar. Não. O nosso gerenciamento costeiro está completamente abandonado. À mercê, nós vimos aqui no ano passado também, os bandidos fizeram o que quiseram. Atiraram contra a câmera da alfândega? Atiraram contra a câmera da alfândega, que, aliás, a alfândega acabou fazendo aquilo que a guarda costeira podia estar fazendo, não é? Então, em qualquer lugar do mundo, a gente vê a presença da guarda costeira ostensiva. Nós tivemos um evento agora há menos de um mês, que foram 20 e poucas tartarugas que apareceram mortas, né? Aí vocês vão me perguntar, o que esse cara está falando no programa? Estão falando de porto. Tartaruga tem a ver com porto. Está falando de tartaruga a ver com porto. E isso aí é mais um sinal de como o gerenciamento costeiro está largado. Porque, afinal de contas, esses pescadores espalham centenas de redes de espera, a maioria delas contra as normas, né, com malhas finas e tudo mais. Que prendem golfinhos, que prendem golfinho, lobo marinho e tudo mais. Aí, olha só como as coisas acontecem no Brasil. Nós recebemos sinais. Alguém publicou que houve um ataque de bagres. Pelo amor de Deus, a natureza, os bagres estão atacando. Não é isso. Aquilo lá era descarte. Então, o que é que está acontecendo? O pescador, ele está interessado num determinado peixe. E no peixe grande. Aí ele descarta o que não presta, inclusive tartaruga, ele joga o que não presta, e aí vem o bagre para beira da água, traz, e a população pisa, não é? E o bagre que está atacando a população. E fica todo mundo perguntando o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, a nossa costa, o nosso estuário está absolutamente largado. Coisas que são, sim, responsabilidade da Marinha, são cumpridas, não tenha dúvida nenhuma. Mas muitas coisas estão relacionadas com a necessidade da gente aperfeiçoar toda a nossa estrutura e a nossa tecnologia para combater pirataria, para combater pesca ilegal, para combater os abusos que são feitos pelos praticantes de esportes aquáticos e assim sucessivamente. Uma coisa que me chamou muita atenção, a família Schurman está fazendo uma volta ao mundo, se não me engano, e o Fantástico está mostrando. Quando eles chegaram na Nova Zelândia, o pai, o Schurman mais velho, ele explica que eles tiveram que ancorar ao largo, em águas internacionais, limpar todo o casco da embarcação, porque a legislação da Nova Zelândia não permite que as embarcações entrem sujas de algas, que pode levar algum micro-organismo para o ecossistema de lá, causar algum problema e eles terem algum tipo de prejuízo. É uma questão de segurança também, né? É uma questão de bioinvasão, de segurança contra a bioinvasão, que hoje é um assunto muito sério. Ok? O próprio Aedes, esse bendito desse mosquito aí, e outros mosquitos mais, eles são frutos dessa bioinvasão. Eles não são nativos aqui. E a mesma coisa acontece com o mar, com a água de lastro. E a preocupação lá na Nova Zelândia, você vê que até onde eles chegaram, e quando a gente fala isso aqui no Brasil, o pessoal, não, mas aqui no Brasil nunca vai acontecer isso, né? Ao contrário, a gente vê os navios aqui com água de lastro à vontade. Exatamente. Na Bahia, um pouco antes. É só pegar um barco ou a Codesp, um helicóptero, sobrevoar que... Exatamente. Eles percebem a falta de... Existem as normas, nós evoluímos na questão da água de lastro, mas existe uma grande falta de fiscalização ostensiva. A gente não consegue, poxa vida, em terra, como eu posso dizer, interromper o avanço da bandidagem, imagina no mar, onde o grau de dificuldade é muito maior. Que seria também função dessa guarda costeira que você está citando. Exatamente. A movimentação no canal do estuário, eles controlariam tudo isso, não se haveria essa facilidade. Hoje você pega um barco de alumínio, você faz o que você quiser. Se você tiver com a má intenção, a gente vira e mexe, ouve que determinada empresa em Cubatão, perto do Rio Casqueiro, sofreu uma ação criminosa e os bandidos fugiram pelo mar. Exatamente. Estouraram o caixa eletrônico em Guarujá, fugiram pelo mar. Em Bertioga, fugiram pelo mar. Seria
A guarda portuária não poderia fazer esse tipo de trabalho? Você leu o meu pensamento. Nós somos da época, pelo menos eu sou da época, em que a guarda portuária ela tinha uma grande estrutura em termos... a Companhia Docas de Santos, ela tinha uma marinaria. A região ali da Mortona, você tinha uma frota de barcos. Tinha o estaleiro seco ali para reparar as embarcações. E assim como no modal ferroviário, nós deixamos o modal ferroviário lá da São Paulo Railway para trás, a guarda portuária também foi sucateada, muito sucateada. A gente tinha toda a condição de dar o suporte à Polícia Federal, à Alfândega e à Marinha do Brasil, fazendo um trabalho exemplar dentro do nosso estuário. Do jeito que está a farra do boi. A gente percebe hoje, outro dia saiu um navio de passageiros, em volta tinha gente com caiaque, gente com stand-up, gente com jet ski, barco de pesca, e pasmem, é uma pena não ter trazido aqui para o programa de hoje. Eu prometo que na próxima vez que eu voltar, eu vou trazer uma imagem inédita de um senhor remando numa banheira. Uma banheira, Guto, você pode imaginar? Do lado, próximo na região, bem pertinho, na região lá da Pouca Farinha, da Praia de Santa Cruz dos Navegantes, ele estava dentro de uma banheira, daquela banheira mesmo que a gente tem, aquelas banheiras brancas e tudo mais, aquilo lá boiando, ele remando, não sei se aquilo lá era uma diversão, não sei se ele descobriu uma nova invenção náutica, né? Enfim, mas hoje no estuário do Porto de Santos acontece de tudo. Vale tudo. Vale tudo. A gente não pode sair, as pessoas não podem sair para pescar. Há muito tempo eu não saio de barco para fotografar. Eu adorava ir na região de Cubatão, lá do Largo do Canel, para tirar fotos. É impossível, porque você vai voltar. Você vai voltar sem a câmera, você vai voltar sem o celular. Periga de você ser jogado no mar, e isso se não te fizerem coisa pior. Exatamente. Por quê? Está na mão da marginalidade. O canal de Bertioga, ele podia ser uma maravilhosa opção turística para todos, de todos os tipos de barco, para a gente chegar na Bertioga, pelo canal da Bertioga. É impossível, à noite aquilo lá então é terrível. Então me parece que a gente está fazendo uma reclamação de graça, assim, das coisas que a gente está vendo de errado, mas quem é que vai resolver essa questão? Quando esse porto era público, totalmente público, eu diria que era a responsabilidade da União, da autoridade portuária. Hoje, todos os terminais são privatizados, várias áreas são entregues na livre iniciativa. E aí, quem é que vai cuidar das águas? Então, me parece que é uma coisa que a gente já vem criticando, e eu não queria ser chato, mas não fazem a dragagem, não fazem o monitoramento, não há um trabalho de fiscalização ostensiva do que está acontecendo hoje. Enfim, a questão das cargas também, que gerou essa situação de não se saber o que havia realmente nos containers. Quem que conhece o conteúdo do container, Hélio? Lembrando, aqui no todos porto? Os terminais são alfandegados, e a alfândega do Porto de Santos, ela tem em seu sistema, que a gente tanto fala no Siscomex, todas as informações de exportações e importações, elas são intercambiadas entre todos os segmentos, entre todos os atores envolvidos com as operações. Os importadores e exportadores, evidentemente com antecedência, abastecem o sistema por questões fiscais, tributárias, e todo mundo sabe o que é o desembaraço aduaneiro. Então, evidentemente, todos os terminais têm as informações documentais com relação ao que tem dentro dos containers, a qualidade, o que é carga perigosa, o que não é carga perigosa, e assim sucessivamente. Ocorre que o container é, historicamente, um cofre de carga. E ele foi criado para dar uma segurança entre o fabricante e o comprador na sua movimentação, tal que as pessoas não era para se ter uma ideia do que tem lá dentro. Na verdade, é isso. Quando você imagina um container transparente, né? O que seria hoje? Translúcido. Exatamente. A malandragem de plantão ia distinguir o que é componente eletrônico daquele componente que não serve, não tem valor para fins de... Por outro lado, na hora de embarcar droga, arma e outras coisas, eles também iam ter que usar mais a criatividade. Exatamente. Né? E, infelizmente, o container ele é um vetor de contrabando, sim. Ele é pelo container que a droga viaja pelo mundo na sua maioridade, na sua maioria em termos de tonelagem. É pelo container que as armas são intercambiadas entre os países. É o container que pode trazer várias espécies de contrabando, Lixo.
Lixo, como nós vimos, recebeu aí 130 e poucos contêineres de lixo da Itália, não era? Na realidade era um golpe cambial que estava sendo dado, e o contêiner ficou vazando lixo aí, até que alguém, né? É outra coisa errada também, o contêiner ficou abandonado no porto, e só quando sentiram o cheiro... Ficou ali, ninguém era de alguém, mas ninguém sabia quem era o dono. Ninguém sabia, pelo amor de Deus. Vamos voltar lá no início do século passado, em que no cais do Porto de Santos, um conferente percebeu que uma mala que estava sendo içada para o navio tinha alguma coisa estranha naquela mala, tinha um líquido pingando, então desce o guindaste. A hora que desceu, foi desvendado o histórico crime de Maria Féia. Crime da mala. Então, o crime da mala. Então, no início do século passado, as coisas eram conferidas, havia uma atenção maior com relação às coisas, e hoje o que acontece? Essa inteligência que todo mundo fala, essa tecnologia voltada à inteligência, que todo mundo canta de verso em prosa, ela tem que estar a serviço para quem vai estar dando o combate ao incêndio, e isso é que eu estou cobrando hoje. O que está escrito no manifesto, muitas vezes, produtos químicos e o nome lá, isso tem que estar para o Corpo de Bombeiros e para aqueles que vão estar atuando na brigada, no momento, essa informação tem que chegar imediatamente. E é para isso que também serve o Porto Sem Papel. Hoje os bombeiros não fazem parte desse sistema. Não, eles estão integrados com relação aos planos de ação, não há dúvida nenhuma. Mas definitivamente, pelo menos eu não tenho essa informação, não é? Até pergunto ao nosso dirigente do Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é o competentíssimo, muito competente coronel José Roberto, o que pode ser feito para que em real time o Corpo de Bombeiros e todos aqueles que fazem parte da Defesa Civil possam ter imediatamente a informação de cargas numa situação como essa, para que a gente evite a grande tragédia do Porto Chinês de Tianjin. E sem contar também que os contêineres viajam pelo mar, que tem água salgada, que pode chover. Guto, olha só. Se houve uma reação com a água... Já pensou, esse contêiner hoje, na Anchieta, que está abarrotada de veículos para descer para o Carnaval. Num viaduto, não é? Já pensou que dentro de um viaduto ou dentro de um dos túneis lá da Anchieta acontece um evento como esse que aconteceu no Local Frio? O que vai acontecer? Olha, nós estamos esgotando a nossa cota. Não sei se o povo brasileiro é da família dos felinos, que tem 7 vidas, mas nós estamos esgotando com Deus tudo aquilo que a gente fala que Deus é brasileiro. Olha, ele deve estar cansando, viu? Estão várias bolas batendo na trave, né? As bolas estão batendo na trave, os avisos estão sendo dados. Eu comecei esse programa falando que há uma linha do tempo breve de incidentes decorrentes que a movimentação de cargas está aumentando, mas a inteligência e o tratamento efetivo com relação aos problemas de mobilidade dessas cargas, de armazenagem dessas cargas, especialmente nas vias públicas, tudo isso foi deixado para trás. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, TV Com Debate volta em instantes. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Já somos mais de 200 milhões de brasileiros e com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede.
TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. TV Com Debate já está de volta nesta sexta-feira, 5 de fevereiro. Aliás, o Porto de Santos, como um porto moderno, comemorou também aniversário essa semana, no início de fevereiro. Porém, a gente tem que registrar que o Porto de Santos é muito mais antigo do que esses 100 e poucos anos que 124 se completou. 124 anos, muito obrigado pela correção. O Porto de Santos tem mais de 400 anos. Sim. Aliás, a nossa saudosa professora Clotilde Spoh, que nos deixou muito antes do tempo, né? Ela me ensinou que Gonçalo Coelho chegou em 1502 na Ponta da Praia, ali onde hoje está o Senai, onde hoje está a Praticagem. E a nossa história como Porto, ela começa muito antes do que muita gente está se acostumado a ouvir nas aulas. Nós temos realmente uma história aí de que já vai para 500 anos, graças a Deus. E aí, Alite, dá saudade da época da Companhia Docas de Santos, dos Guine? Vamos explicar um pouco para o nosso telespectador. Há 124 anos, a família Guine arrendou a área onde hoje existem aqueles armazéns do 1 ao 8, ou começou lá no Valongo? Não, na realidade, essa concessão foi uma concessão para a exploração do porto como um todo. E aí, a partir daí, o porto se expandiu, né? O porto cresceu. Na realidade, eu não quero ser saudosista, mas era uma época que tudo funcionava. O sistema ferroviário era exemplar. A gente tinha bondes, e hoje nós estamos tentando voltar para o VLT, né? A cidade toda era cortada por bonde, né? A gente lembra disso, eu lembro disso. E hoje todas as cidades da Europa são cortadas por bondes, as ferrovias funcionavam direito, o porto era uma maravilha. O porto, vocês podem imaginar que havia o cuidado de se remover dos trilhos aquela sujeira que dias depois poderia cheirar mal. E havia se prestava esse tipo de serviço. O Porto de Santos tinha marinha, o Porto de Santos tinha uma série de armazéns exemplares, uma bela de uma oficina. Funcionava com uma corporação que, infelizmente, várias coisas foram se deteriorando, e uma delas foi aquela escola europeia de fazer o porto, do porto de serviços, do porto preparado para o navio que chega, do porto bem aparelhado. E com a transição para a iniciativa privada, né? A iniciativa privada, nós temos aqui terminais ultramodernos do Porto de Santos. Posso citar a Brasil Terminal Portuário, a Embraporte, a Libra, a Santos Brasil, a Rodrimar, a Ecoporto, isso pessoal da área de containers, na retuária também. A turma dos grãos, existem várias reclamações com relação à sujeira que faz a movimentação, aos efluentes e tudo mais, à poeira. Isso vai ser corrigido. Porém, o setor público, a parte que cabe ao setor público ficou parado na época da Companhia Docas de Santos. Infelizmente, a gloriosa Companhia Docas do Estado de São Paulo, por força de política de governo, hoje foi colocada, vamos dizer assim, de escanteio. Ela não tem a importância que ela deveria ter, até por conta da sua trajetória histórica, e a autoridade portuária não faz mais, porque ela está ancorada. Assim como ancoraram. Aliás, o que fizeram com o Conselho de Autoridade Portuária foi foi um ato de ditadura. Um retrocesso muito grande. Foi um retrocesso enorme. Daqueles que, e aqui não vai nenhum ataque político, eu estou à margem disso, na verdade eu não aprovo o modelo político e o modelo governança hoje no Brasil para todos os partidos políticos.
Mas a verdade é que o Conselho de Autoridade Portuária foi assassinado. Ele tinha caráter deliberativo e hoje ele é consultivo. Gente, vou dizer quem é consultivo na minha casa. Eu tenho uma jabuti que tem a minha idade, tá? E quando eu quero um conselho... Ela é consultiva. Ela minha é consultiva, até porque ela não fala. Mas ela tem um sinal. Quando eu estou a ponto de fazer uma coisa incorreta, de tomar uma atitude incorreta, ela abaixa a cabeça. E quando eu chego, né, e bato o olho na Adriana, ela tem um nome, viu? Adriana, em homenagem a uma vizinha bonita que a gente tinha. E quando eu chego para a Adriana e me consulto e tenho que tomar aquela ação, ela levanta a cabeça. Então, abaixa a cabeça, não faz, Hélio, levanta a cabeça, vai adiante. Olha só, órgão consultivo é isso, ok? Então, a gente esperar... para te dar uma opinião em caso de dúvida. Exatamente. O CAP hoje é de fundamental importância nisso que está acontecendo desde a ultracargo. Eu duvido que com o CAP, do jeito que ele era, ok? A gente ia ficar 1 ano sem as respostas do incidente da ultracargo. Então foi um assassinato contra o Porto de Santos, e esses crimes, é que o Porto de Santos ele resistiu a várias coisas, desde a época do Império, ele resistiu aos ciclos, aos declínios, não é? Lembrando que a primeira ferrovia foi instalada no Rio de Janeiro, ainda levaram algum tempo para se tocar, né, que a força do café estava por aqui, e que tinha que ter ferrovia aqui em São Paulo, não é? Para acabar com o caminho do Lorena lá e tal. Então, sempre fomos assim os patinhos feios e sempre demos a resposta de grandes gigantes para a nação. E hoje o que a gente está vendo é um assassinato paulatino a cada dia das operações, das atividades do Porto de Santos, o que inclui os seus trabalhadores. Que se diga isso. No caso a gente vai falar sobre os trabalhadores, no caso do corredor de exportação ali na ponta da praia, quem chegou primeiro? O corredor de exportação, as pessoas que começaram a morar ali, e agora a gente tem grandes torres, e as pessoas morando ali praticamente ao lado do corredor de exportação, que trabalha com grãos em granel, a granel, ou se pensou o porto de uma forma errada em relação a essa relação porto-cidade? Resumidamente, o porto fez um planejamento, o porto traçou uma trajetória e a cidade fez um planejamento e traçou uma trajetória completamente diferente. Então foram churrascos diferentes. Foram churrascos diferentes. Quem fez a expansão do porto fez um churrasco, combinou, e a prefeitura fez outro churrasco e eles não se combinaram. Exatamente. Como diria Manuel, como diria lá o nosso Garrincha, o saudoso Garrincha, esqueceram de combinar com os russos. Não sei se foi ele que falou, me perdoem. Quem estiver me assistindo agora, depois me corrige, eu acho que eu errei, eu acho que não foi o Garrincha que falou, mas tudo bem. O fato é que o Porto cresceu, aliás, duas coisas interessantes. O Porto instalou coisas certas no lugar errado. O corredor de exportação é uma coisa certa, importantíssimo, foi e continua sendo de capital importância para a economia do país, ok? Porque é o maior terminal de exportação de grãos do Brasil hoje, especialmente aqui na região sudeste, mas ele está no lugar errado. Tanto é verdade que a soja, o milho, tem que atravessar a cidade toda, exatamente, de trem e de caminhão para chegar lá. No ano passado, no pico das safras, nós tivemos 20 e poucos mil caminhões num final de semana aqui em Santos. Ou seja, os terminais de grãos tinham que estar lá no começo, na Lemoa, exatamente, por exemplo. Ele cresceu assim como o Frankenstein. Foi uma coisa que foi por interesses, por pedaços e piers. Foram ramificações, exatamente, surgindo foram aqui. Surgindo, tem um lugar aberto ali, fica ali. A própria ocupação, vê o que acontece em Vicente de Carvalho, por exemplo. Do lado dos terminais de grãos, ali do lado do Tegrão, do TGG, tal, tem a favela de Conceiçãozinha. Então ali não existe ISPS Code, porque os meninos nadam da prainha que eles têm. Eles mergulham até o costado do navio. E ali é uma área degradada, não é para ninguém morar ali, não porque está o porto, não. Ali não tem condições sanitárias, higiênicas, de saúde para ninguém morar. O que faz o poder público com relação a uma situação como essa? Como é que é possível uma região inóspita que nem a Lamoa ter gente morando? Na retroárea também tem muitos terminais que armazenam cargas perigosas. O que nós temos lá? O Jardim Piratininga, o Jardim São Manuel, que já estavam lá, na verdade eram povoados que já estavam lá, eles não têm culpa de nada não, gente. Chegaram primeiro e o porto foi se expandindo. Exatamente, então hoje nós temos um espremendo o outro. E todo mundo correndo risco de pagar essa conta, não é? E sempre sobra para a população. Queria mandar um abraço para a Rosária, que está lá no Guarujá, e foi ela que me contou
que se houve alguma coisa boa na Local Frio, foi que durante 15 dias não tinha mais pernilongo no Guarujá, naquela parte do Itapema. Acabaram os pernilongos. Acabou os pernilongos. A gente tem a charge aí da noite, quero saber se mais um tempinho a gente vai colocar uma charge, gostaria que você analisasse a charge do meu amigo Alex Ponciano. Com relação a esse... O Porto não tem um plano de zoneamento? Sim. E esse plano de zoneamento não prevê um remanejamento e uma ordenação dos terminais? Porque eu já ouvi de várias pessoas ligadas ao Porto e ao turismo que o melhor lugar para o terminal de passageiros seria onde é hoje o corredor de exportação. Na ponta da praia, próximo ali ao Yacht Club, aquela curva de acesso à Baía de Santos. Qual a tua opinião? Bom, a minha opinião é... Ou se você quiser incluir aí na sua resposta, nos terminais de passageiros projetados pelo projeto Santos Valongo. Valongo. Esse projeto aí, vou te falar, ele está mais encantado que o túnel Santos Guarujá, não é? Também é outra... Mas eu tenho a impressão de que essa parte do Valongo aí, quando eu tiver mais ou menos uns 90 anos, né? Ou talvez os meus netos, eles vão estar... Vão lançar a pedra fundamental. Eles vão vir aqui no programa e discutir por que há 90 anos atrás, quando o professor era vivo e dava aula na Unisanta, né? Porque enfim, são aquelas coisas que incrivelmente é caveira de burro. Né? Mas olha, eu sou mais radical. O corredor os terminais de passageiros, historicamente, tinham que ter sido instalados no Guarujá. Porque na época que nasceu o turismo de passageiros aqui no Porto de Santos, o Guarujá estava muito mais aparelhado e tinha muito mais condições, inclusive de balneabilidade, para poder receber turistas. Aliás, o acesso para o Guarujá, para esse tipo de turismo, era muito melhor. O Guarujá tinha mais hotéis melhores, tinha praias melhores e tinha o perfil mais adequado para ter um baita de um terminal de passageiros. O terminal de passageiros ideal para a região estaria ali na região onde hoje tem ali o estaleiro da Wilson Sons, onde tem o novo terminal da Saipem e mesmo na ponta da praia. Antes do terminal de balsas. Exatamente. O lugar ideal, se fosse na margem direita, seria na ponta da praia. Claro, você está perto dos clubes, você está perto de uma área muito mais agradável do ponto de vista... Guarujá. Exatamente. Perto do Guarujá, de uma área muito mais aprazível para caminhada, para acesso, não é? Não é uma região perigosa como é onde fica o terminal do Concais. Aqueles que estão acompanhando e conheceram o Armazém 15, o Armazém 15 recebeu navios de passageiros maravilhosos. Tinha a Casa do Café, era perfeito. A gente almoçava o macarrão da mamãe Mali e ia com o papai até o Armazém 15 tomar café. E aquilo lá era uma coisa maravilhosa, aquele cheiro, aquela coisa toda. Mas era o velho e antigo Armazém 15. Uma instalação que depois, em pouco espaço de tempo, ficou muito precário. Porque o embarque era por ali também. A Casa do Café ficava na entrada e você depois embarcava para o navio. Exatamente. E hoje, gente, a gente não tem uma condição boa para embarcar. Amanhã o Porto de Santos vai receber 5 navios. Sim. Essa turma vai estar à mercê do taxista bandeira 5, já não é nem bandeira 2, ok? O cidadão aqui de Santos que amanhã pedir táxi não vai ter, porque está todo mundo querendo trabalhar lá no cais. Será que já vão ter os carros alegóricos voltando e já estacionados na perimetral? Periga de o carro alegórico empatar a vida de quem vai subir a bordo. Porque o ano passado foi assim. Tem um mega empreendedor da área de estacionamento lá, que ele toma conta de tudo, então você tem que acabar colocando o carro lá. Quem teve a infelicidade de pagar para ter ido no navio, mas descer a serra de ônibus, vai descer pela Anchieta de ônibus. E aí é mais uma emoção, porque não sabe se vai ser assaltado. Tem a questão do assalto, tem a questão do cheiro maravilhoso, que é aquela região também, que aí sim cabe a autoridade portuária e aquele entorno que está totalmente degradado, aquilo está uma bagunça, é mato com trilho, com resto de obra. E o perigo das pessoas que também vão, que transitam por ali a pé com mala, exatamente, vão passar pela linha férrea. E lembrando que no terminal de passageiros só para um navio. Sim. Os outros 4 vão estar espalhados pelo porto e vai ter que ser feito transporte por ônibus. E lembrando que a taxa de embarque no Porto de Santos é mais cara que Miami. É mais cara que exatamente, mais cara que em Roterdã e Amsterdã. Lembrando lá, o passageiro, se estiver chovendo, ele não toma uma gota, porque ele embarca dentro do navio
com os fingers que a gente vê nos aeroportos. Os braços mecânicos, eles vão até o navio. Exatamente. Aqui? A Copa do Mundo não chegou no Porto de Santos. Não. Infelizmente não chegou no Porto de Santos. Um outro detalhe em relação a essa questão da precariedade do embarque foi o mau planejamento. Se queremos receber 3, 4, 5 navios simultaneamente, não dá para ficar fazendo o passageiro rodar praticamente toda a extensão da margem direita, seja de ônibus ou de táxi, para saber onde ele vai embarcar, né? Exatamente. Olha, Guto, e se não me falha a memória, você que está assistindo a TV Com agora, me corrija, eu vou dizer um ano aqui, acho que foi em 2012, nós tivemos no mesmo dia 9 navios de passageiros. Se não me falha a memória. Tinha navio desde aqui da... Acho que tinha navio até na porta da minha casa. Tinha navio aqui no antigo 17 do Cais Público do Açúcar. Isso. Tinha no Concais, tinha na Marinha, na Mortona. Isso. Tinha na Citrosuco e tinha na Carga Geral, ali perto da Libra. 9 navios. 9 navios, tá? Foi o recorde. Depois, no ano seguinte, a autoridade portuária entrou na parada, que não é possível caber. Claro, o aeroporto cabem 2 aviões, estão descendo 12, né? Então não é por isso, não é por aí. E aí hoje nós estamos chegando no máximo de 5 navios por temporada no mesmo dia, que é um baita no desafio logístico. Aliás, eu queria dizer, aqueles 9 navios, aquele dia que nós tivemos 9 navios, foi um case que eu levei lá para o outro lado do mundo, levei para Roterdã e Antuérpia, para falar em sala de aula como nós conseguimos. Eles não acreditavam? Não, porque eles conhecem a nossa estrutura. E aí eu fiz uma série de uma apresentação em slides para mostrar como é que foi aquele imagens, as imagens. Mostrar. Eu vi lá o arsenal de computadores que foram alugados, né, notebooks alugados, aquela correria toda. Gente, ali foi um caos. Ainda bem que aquela turma embarcou e voltou. Né? Espero que a viagem de todo mundo tenha sido maravilhosa. Foi Natal ou foi Ano Novo ou foi Carnaval? Se não me falha a memória, foi no período de Carnaval também. Ó, nós já temos com a charge da noite hoje, do Alex Ponciano. Pode pôr no ar aí, Rodrigo. Eu queria a tua análise. Olha aí, ó, aproveitando o nosso clima carnavalesco. Olha lá. O que tá fazendo lá? Nós temos um gate ali do... Os seus óculos... Nós temos um gate ali, um bloco, ó, o pirata com a passista. Nós estamos entrando aqui a segurança no carnaval lá E aí, ó abre gate que eu quero passar. Abre o gate que eu quero passar. Gostei, bacana. Aliás, é praticamente um retrato trazendo para o clima carnavalesco do que acontece hoje no nosso porto. Exatamente. Agora, Guto, antes de vir para cá, eu tomei o cuidado de botar no meu Facebook, Hélio Alite. Não sou candidato a nada não, hein, pessoal? Antes que você fale, o Alex Ponciano, que é o nosso parceiro aqui, o nosso chargista, o nosso artista, você encontra também os trabalhos do Alex Ponciano na internet. Bota lá no Google, Alex Ponciano, cartunista, que você vai encontrar os trabalhos muito bem feitos do nosso amigo Alex Ponciano. Um abraço, Alex Ponciano. Por favor, Hélio Alite. Entrem no site lá no Face, Hélio Alite, eu postei lá um vídeo do aeroporto do Recife. Vejam um exemplo de como se recebe passageiros, o que está acontecendo no aeroporto de Recife. É o melhor do Brasil, não é o melhor classificado. É o melhor, é show de bola. Vê o que acontece. Exatamente, vê o que acontece na esteira de bagagens, o show que eles dão, que nós temos que aprender com eles imediatamente, que aquilo é uma coisa bela. É uma coisa surpreendente, emocionante. As pessoas ficam pasmas com que absolutamente apaixonadas com o que acontece no aeroporto do Recife. Vejam esse vídeo curtinho e que sirva de exemplo para nós aqui de baixo. Porque é dessa maneira que eu gostaria que Santos, que é a terra da hospitalidade, da caridade, historicamente recebeu as pessoas que aqui chegam. Ainda que dizem que tem aquela lenda que o santista não gosta de receber o paulista, não importa de onde ele vem. Chegou aqui, não, chegou o paulista, né, e tal, tudo mais. Somos todos paulistas, né? O santista, a questão é com os paulistanos. Nós, santistas, né? Não. Você é paulista? Não, eu sou santista. Não é? Então, temos que aprender... até uma maneira diferente. Várias coisas foram feitas, mas eu acredito que não encontramos o ponto ideal para a gente poder cativar. Vamos receber aqui amanhã um navio diferente, o Azura, se não me falha a memória, é um navio com turistas do Japão, uma viagem de 100 dias, ok? Um público especial. Né? Eles vão, vai escalar Ele passa por aqui, Santos, vai escalar em Santos. Eles vão poder sair, vão ter Creio que sim.
E é um público especial, é um público histórico, né? Nós temos toda uma relação com o Japão, desde o Kazato Maru, não é? E seria um dia importante para marcar a história do Porto de Santos, não só receber todos os passageiros que estarão embarcando nos demais navios, mas como esse pessoal que vem do Japão, que seguramente a primeira impressão é que fica. E eu posso te garantir, Guto, que a imagem do Porto de Santos, a imagem do Brasil, tanto no Japão quanto na Europa, continua sendo, apesar de tudo, uma imagem positiva, uma imagem carinhosa, uma imagem boa, seja do café, seja do futebol, seja da caipirinha. Guto, mesmo com essa favela que os passageiros são obrigados a ver quando o navio está atracado ali no Guarujá? A gente tem sido perdoado por esses erros. E a gente tem sido questionada por que tanto tempo para você consertar um erro, quando que se vocês estivessem, se tivesse dado a oportunidade para a gente, nós conseguiríamos resolver assim, assim, assim. Mas, infelizmente, Guto, o nosso Brasil realmente precisa de uma grande revolução da maneira de fazer política para todos os candidatos, do partido A ao partido Z, e uma nova sistemática de governança. Eu estou muito triste, Guto, porque eu recebi uma notícia de que vai ter pedágio na Padre Manuel da Nóbrega. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga ao litoral sul, é uma rodovia inacabada. Então, como é uma obra pública inacabada, cheia de graves problemas, ela não pode merecer ganhar pedágio. Então, você instala o pedágio a hora que ela for uma rodovia de primeiro mundo. Hoje ela é uma rodovia perigosa, é uma rodovia insegura, ela não tem serviços de qualidade, ela não é uma rodovia duplicata, aquele trecho depois de Peruíbe até passando pela Serra do Cafezal é muito perigoso. Então eu não entendo, Eu não entendo o que acontece com o governo do estado, do meu querido Geraldo Alckmin, de lançar essa informação de pedágio, como se o pedágio fosse trazer a qualidade que a gente precisa para aquela rodovia e para Rio Santos, que é outra. Que vai também ganhar pedágio. O que está acontecendo com a Rio Santos, nós perdemos o nosso grande atleta, a questão da imprudência. Da imprudência, por conta de uma estrada importante que não é duplicada, se preocupar em colocar, olha, radar, a hora que acontece, radar chega imediatamente. Ele é instalado imediatamente. Você resolve os problemas no Brasil aumentando a receita para os cofres públicos e não atende a população. E sempre de maneira emergencial. Né? Sempre. É por isso que agora vão correr para aprovar o CPMF. E a questão também do Zika vírus, se decretou um estado de uma determinada situação que agora você vai poder ter o dinheiro sem fazer a licitação. Quer dizer, Hélio Alite, nós estamos no nosso derradeiro. Em resumo, como que o Porto pode melhorar? Em todos esses aspectos que a gente falou, se você puder usar o seu poder de concisão que você tem na sala de aula, qual a lição de casa que a gente precisa fazer? Como um porto entre os 40 maiores e melhores portos do mundo, o Porto de Santos tem que absorver a tecnologia, a maneira de trabalho, tem que absorver todos os aspectos de preocupação ambiental, social, cuidado com o treinamento dos seus trabalhadores, da mesma maneira como os terminais do norte europeu, como os melhores terminais asiáticos e norte-americanos. Não tem sentido o Porto de Santos estar à periferia, estar à margem do que acontece de melhor nas grandes cidades portuárias do mundo, de Roterdã, de Antuérpia, de Hamburgo, em que você tem qualidade de vida, os trabalhadores estão satisfeitos, os trabalhadores ganham bem, são muito valorizados, não há a questão de conflito de cidade de porto, ocorre em escala infinitamente menor. E se nós queremos fazer parte dessa grandiosa cadeia logística portuária, nós temos que correr muito, mas nós temos que correr muito para que a gente fique adequado aos padrões de qualidade, segurança e respeito ambiental que devem ser exemplos para o maior porto do Brasil, o maior porto da América Latina. Em relação a planejar o porto nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, qual o tempo que você acha? Inclusive essa questão de remanejamento de alguns terminais, isso é possível? É possível. O Brasil é um país rico, mas o Brasil é um país que não sabe utilizar o dinheiro, ou quando ele utiliza esse dinheiro, nós já sabemos qual é a história. Nós temos dinheiro para refazer o porto todo. É verdade isso. Nós construímos o maior porto da América Latina, que acabou suplantando o Porto do Rio de Janeiro. Na época em que o Porto de Santos nasceu, Iguape tinha o maior porto do Brasil, e historicamente nós sabemos dar a resposta para esse país. E agora, novamente, nós temos a missão histórica de voltar a esse tipo de desafio.
E eu estou preocupado com o destino do Porto de Santos, porque nós estamos nos atrasando. Não que o Porto de Santos seja um porto atrasado, ele sabe o que tem que fazer. Citamos aqui exemplos de excelência. Os trabalhadores estão se virando nos 30. Os terminais também, nós temos terminais funcionando com os padrões de qualidade dos melhores portos do mundo, porém, o poder público deixou a nossa região para trás. E o que as cidades podem fazer para se melhorar essa relação com o porto? Resgatar imediatamente a nossa autonomia para administrar o nosso porto. O nosso porto não pode estar centralizado em Brasília. E tampouco essa lenda de que o porto, as cartas do porto são distribuídas pelo deputado A ou B, que os deputados aqui de Santos levantem a bandeira, como nós levantamos aqui da autonomia da nossa cidade e elegemos o nosso prefeito. Esse porto tem que ser... autônomo. Ele tem que ser autônomo. A gestão desse porto é nossa. Quem sofre com ele, quem respira a poluição dele, quem passa o sufoco da ultracargo, quem passou o sufoco da local frio, foram os santistas, os trabalhadores do porto, os moradores. Não é o seu deputado que está lá, brincando que é vice-presidente da República, ou o ministro dos Portos, que está fazendo tudo, a primeira semana dele como ministro dos Portos, foi para canetar para os portos da região dele do Pará. Isso é inadmissível. Inadmissível. Cabe à municipalidade, cabe a esse povo, cabe aos trabalhadores, cabe aos vereadores, inclusive um deles deu o título de cidadão santista para o ministro dos Portos do Paraná, que não sabe nem onde, do Pará, que não sabe nem onde é o Gonzaga, nunca comeu pastel do Carioca, não sabe entrar numa padaria e pedir, aí me dá 5 médias. Então chega, Santos precisa imediatamente fazer a gestão. Alô, alô, governador Geraldo Alckmin, alô, alô, meu amigo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Essa é uma batalha que tem que iniciar. Não é uma revolução, não é coisa de movimento do passe livre, não é depredar patrimônio público. Todos os moradores dessas ilhas, de Santo Amaro e de São Vicente, têm que entender que a nossa próxima briga é de devolver a autonomia da gestão do nosso porto. Caso contrário, nós somos candidatos a verificar o mesmo fim que aconteceu com os Minas. Grave esse dia 5 de fevereiro. Bem gravadinho aí. Muito bem observado. Eu acho que o primeiro passo, Santos faz parte da Associação Brasileira dos Municípios Portuários. Sim. Existe uma entidade para tratar desses assuntos. Eu acho que o primeiro passo seria se levantar essa bandeira que você citou, da volta do CAP a ser um órgão mais atuante, não só um órgão consultivo. Acho que o primeiro passo seria esse. O CAP voltar a ter autoridade órgão deliberativo, órgão com poder de atuar, com aquele poder positivo, a guarda portuária bem equipada, bem investida, inclusive tomando conta da guarda costeira. Enfim, nós temos que melhorar nossos equipamentos, nossos aparatos de fiscalização, porque realmente nós não estamos, pelo menos para o meu critério, e eu sou muito rigoroso com questões portuárias, eu tenho como professor o Sérgio Aquino e tantos outros mestres portuários que estão por aí, não é? Eu sou muito rigoroso com relação a essas coisas que nós estamos, de certa forma, negligenciando. Não é? Repetindo, não é a iniciativa privada. Nós estamos pagando imposto, nós estamos investindo, nós estamos construindo, nós estamos trabalhando. Agora, alguém não está fazendo a parte. E nós sabemos quem é esse ator que não está fazendo a parte dele. Então vamos cobrar. TV com Debate fica por aqui. Bom carnaval. Tenha muito cuidado, parcimônia, juízo na hora de pular o carnaval. Se você gosta de carnaval, se você não gosta, fique em casa, aproveite, descanse. TV com Debate volta inédito na próxima quarta-feira de cinzas. E eu desejo a você um bom feriado, bom descanso. Fique com Deus.